Здравствуйте, дорогие коллеги, участники онлайн-конференции ВИЧ Olá, 2020. estimados colegas, nossos participantes da conferência HIV 2020. Antes de começar a nossa sessão online, gostaríamos de fazer alguns anúncios. Данная сессия будет доступна на нескольких языках: английском, французском, португальском, Esta русском. sessão será interpretada para várias línguas: inglês, francês, espanhol e português. Para poder selecionar o idioma para a interpretação, sigam as instruções que aparecem na tela, por favor. Escolham o seu canal de áudio. Dessa forma, vocês vão poder ter acesso à interpretação simultânea. Что-то не успеваю я. Primeiro, por favor, cliquem no ícone de globo da interpretação e depois selecionem o idioma. Agora temos o próximo anúncio. A Conferência HIV 2020 oferece um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos e experiências num ambiente de respeito mútuo. Esta conferência segue a política de zero tolerância para qualquer tipo de comportamento relacionado com uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou quaisquer comportamentos indesejáveis. E isso não se aplica somente à sessão, mas também nas nossas mídias sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, entre outras. Por favor, não emitam nenhuma opinião que pode ser negativa para os palestrantes, intérpretes ou os participantes. Quem for pego tendo esse tipo de comportamento será eliminado da sessão e retirado sem aviso prévio. Durante esta sessão, todos os nossos participantes e palestrantes vão participar com áudio, mas sem vídeo. Isso é feito para garantir a confidencialidade e a segurança dos nossos palestrantes hoje. Мы начинаем нашу онлайн-сессию. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги и участники. Ok, então vamos começar com a nossa sessão online. Gostaria de agradecer aos meus colegas e aos participantes da Conferência HIV 2020. Meu nome é Karina e eu represento a rede Farhain. Eu sou do Quirguistão e hoje eu tenho aqui outras colegas, membros da rede Farhain em outros países. Eles vão apresentar as suas experiências e o assunto principal são os crimes contra as pessoas que realizam trabalho sexual. A sessão durará 2 horas. No começo, vamos ter 2 palestras com a experiência da rede Shahaim, diversos tipos de crimes contra as pessoas que realizam trabalho sexual. Vamos dar as definições, falar sobre as características e depois das palestras vamos ter uns 15 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Depois vamos ter outro assunto. São outras 2 palestras. Vamos falar sobre o fenômeno que se chama whorefobia, ou fóbia às prostitutas, fóbia às putas, dessa forma é dito, e vamos falar sobre os crimes que existem na sociedade. Depois de falar sobre esse assunto, vamos ter 15 minutos para a sessão de perguntas e respostas. A primeira apresentação será sobre a nossa experiência e será dada por mim, Karina, e a nossa colega do Tajiquistão, Ogulandon Bobochonova. A experiência da rede Shahain na documentação e na apresentação dos casos dos crimes de ódio contra pessoas que realizam trabalho sexual.
Сеть Шахаим, инициативная группа experiências de várias comunidades. в 2009 году и официально зарегистрировалась в 2010 Bom, o году. grupo inicial da rede Shahrain foi formado no ano de 2009 e foi oficializado no Quirguistão há pouco tempo. A nossa missão é que os direitos fundamentais e a liberdade das pessoas que realizam o trabalho sexual seja garantida e também queremos eliminar o estigma e a discriminação que geram violência contra os profissionais do sexo. Hoje em dia, a rede Shahraim une todos os profissionais do sexo e aliados de países como Quirguistão, Cazaquistão, Rússia e Tajiquistão. Temos 11 membros e 15 voluntários pelo momento. Agora vamos falar sobre o tema principal, que são os crimes de ódio. Para que um crime seja considerado como crime de ódio, ele precisa cumprir com 2 critérios. Во-вторых, действие должно быть вызвано предубеждением. Primeiro, isso precisa ser um crime de acordo com o Código Penal e deve estar baseado num preconceito. Isso quer dizer que um crime ou uma ação criminosa precisa ser uma ação preconceituosa para ser considerada um crime de ódio. Então, as minhas colegas vão falar mais sobre esse assunto mais adiante nas suas apresentações. ОБСЕ БДИРЧ– это организация по безопасности и сотрудничестве в Европе, включает 57 государств, участников. A organização OSCE é a Organização para a Segurança e Cooperação que une 57 países da América do Norte, Europa e Ásia. E o escritório que trabalha com os direitos humanos também forma parte dessa organização. Cada ano, o escritório dessa organização publica os seus relatórios sobre os crimes de ódio. E a informação utilizada nos relatórios é proveniente da sociedade civil e das organizações intergovernamentais. Este relatório é publicado no dia 16 de novembro, que é o Dia Internacional da Tolerância. E normalmente todos os casos são apresentados no mês de abril. В 2012 и 2013 году были первые попытки As подать. etapas principais do nosso trabalho são as seguintes. Em 2012 para 2013, fizemos as primeiras tentativas de enviar os nossos casos para esse escritório. Mas como não pudemos enviar os documentos no formato requerido, não tivemos sucesso. Em 2014, preparamos um caso sobre uma testagem obrigatória massiva para as pessoas que realizam trabalho sexual. Isso foi em dezembro de 2013. Porém, não pudemos enviar este caso porque estávamos tentando ter uma solução para problemas com a polícia da moralidade, como poderemos chamá-la, e o caso não foi apresentado. A partir de 2016, desde 2016 a 2020, começamos a enviar os nossos casos cada ano e alguns deles têm sido revisados. Мы решили, что нужно подавать в случае преступлений на почве ненависти против секс-работников. Então, por que decidimos que precisamos apresentar esses casos de crime de ódio contra os profissionais do sexo? Para chamar a atenção contra as formas extremas de violência contra as pessoas que realizam trabalho sexual. E queríamos também que dentro da agenda da OSCE, o tema da violência contra as pessoas que realizam trabalho sexual fosse incluído. Então, o que aconteceu antes disso? Qual é o contexto?
Nosso trabalho está baseado no conceito de horfobia, que é o conceito do medo das pessoas que realizam trabalho sexual. E nesse caso, preferência sexual e identidade de gênero são características protegidas. Porém, não temos proteções para características das pessoas que fazem trabalho sexual. Então, quando nós enviamos o nosso primeiro caso, que não foi bem sucedido no ano de 2013, nós nos baseamos nesse fenômeno de horfobia e utilizamos um caso que aconteceu no distrito Merseyside, em Londres. Преступление на почве ненависти по признаку гендера пола после неуспешной подачи случаев за 2014 год, это когда вот по техническим причинам нашей Os crimes de ódio que não tiveram sucesso nesse caso, como no ano de 2014, que nunca chegou ao escritório responsável pelos direitos humanos, nós decidimos investigar, pesquisar por que eles não estavam aceitando os nossos casos nesse escritório. Então, entramos em contato com um especialista da OTIHR e percebemos que existiam certos critérios que poderiam ser úteis nesse caso. Também pediram que, por favor, enviássemos os casos, mas não tinham prometido que eles seriam examinados. Então, no ano de 2015, nós enviamos 15 casos diferentes que aconteceram no Quirguistão. Então, no ano de 2016 foi quando eles foram recebidos e somente um dos 15 casos foram incluídos e é um crime de ódio motivado pela nacionalidade da vítima. Тот случай, который вот зашел, вошедший в отчет ОБСЕ БДИК за 2015 год, вот формулировка, которая... Então, essa é a apresentação do caso que foi incluído no relatório da OBCE em 2015. A rede Shahraim informou sobre um caso onde uma mulher que era trabalhadora sexual foi chantageada e ameaçada por causa da sua nacionalidade. Ela era do Uzbequistão. No dia 1º de maio de 2015, essa mulher estava na rua onde ela estava trabalhando e aí chegou um carro policial com 4 oficiais da polícia que utilizaram força física. Eles colocaram a mulher de forma forçada dentro do carro e levaram ela para o departamento da polícia, onde começaram a exigir dinheiro, ofenderam, ela foi torturada, ela não podia ir no banheiro e ela foi abusada de várias formas. Depois, um dos policiais continuou exigindo dinheiro da senhora e quando ela respondeu que ela não tinha dinheiro na mão, começou a receber ameaças de que ia passar 10 anos na cadeia e que não importava qual seria a razão que seria utilizada para isso, mas que ele encontraria uma razão para ela ir para a cadeia. Então, começou a ofender ela, falou que ela era uma pessoa do Uzbequistão que era suja, que ela precisava ir embora do Quirguistão. E depois, essa profissional do sexo foi levada para o tribunal, onde ela ficou presa durante 3 dias. O artigo 364 foi utilizado para condená-la como um crime menor. Então, como coletamos os dados no Quirguistão? A documentação sobre as violações dos direitos dos trabalhadores sexuais no Quirguistão é feita desde 2010. Foi um trabalho que começou com a organização Thais Plus e depois a rede Shahraim começou a se encarregar
dessas atividades. Com base nas regulações dos direitos humanos, é muito mais fácil para nós escolhermos que casos queremos enviar, e desde 2018 também colocamos uma nota especial no nosso banco de dados, caso o crime for baseado em ódio ou não. E a partir de 2020, também adicionamos essa nota, essa observação, nos formatos que são utilizados pelos procuradores de justiça voluntários. Então, esse é um segmento, um fragmento do formato que temos que enviar na documentação, e a partir de 2019 está disponível no nosso banco de dados, e a partir de 2020 também é utilizado como formulário que forma parte da documentação. Aqui é onde pedimos para o nosso advogado, o nosso procurador, que, por favor, mencione se o delito pode ser considerado, nesse caso, como crime de ódio, e a resposta pode ser sim ou não. Depois pedimos especificações para saber se houve algum preconceito ou não. Depois, para explicar como funciona a coleta de dados no Tajiquistão, eu gostaria de dar a palavra à minha colega Hugo Chanopolova. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Gulandon Bobochonova, eu sou do Tajiquistão e também formo parte da rede Shahrain. Formo parte dessa rede desde 2017. E foi aí que nós começamos a fazer uma documentação dos casos juntos para saber quantos desses crimes eram crimes de ódio. Antes disso, não tínhamos nenhum tipo de processo regular de documentação, então era muito difícil para nós reunir todos os casos necessários para apresentá-los na OBCE. Na Rússia não existe nenhuma classificação de documentação regular. Todas as documentações apresentadas são voluntárias. Также источником информации могут быть СМИ, но в СМИ дается очень мало информации. Outra fonte de informação poderiam ser os meios de comunicação, mas normalmente na mídia não temos informações suficientes e o panorama não é apresentado completamente. Quando aparecem certas publicações, tentamos entrar em contato com a vítima e perguntamos se eles precisam de ajuda, o que aconteceu exatamente, com todos os detalhes possíveis. Dessa forma, também podemos saber se o crime foi um crime de ódio ou não. No Cazaquistão, o primeiro caso foi documentado em 2019 e normalmente a fonte de informação é a mídia. Agora vamos falar sobre a preparação das pessoas que fazem a documentação, que são os nossos advogados voluntários. A experiência deles é fundamental. Por isso é que as pessoas que fazem a documentação dos casos precisam de uma preparação e formação adicional na parte técnica relacionada com questões de investigação dos casos, entre outras coisas. Os casos de 2016 a 2019. Em 2016, enviamos 9 casos, 3 dos quais foram selecionados de forma preliminar, mas foi incluído também no relatório final. Em 2017, mandamos 15 casos do Quirguistão, Rússia e Tajiquistão. 2 casos do Quirguistão e da Rússia foram incluídos no relatório anual. Em 2018, enviamos 26 casos do Quirguistão, Rússia e Tajiquistão, e todos os casos foram incluídos no relatório publicado. Em 2019, foram 15 casos de 4 países,
Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Cazaquistão. E vamos saber quais são os resultados preliminares em setembro de 2020. Quais foram as nossas conquistas até agora? A nossa experiência das apresentações de caso com descobertas de crime de ódio demonstra que a violência contra as pessoas que realizam trabalho sexual é cada vez mais visível. E que agora a OSCE também está incluindo esse tipo de questões na sua própria agenda. Em 2019, a organização Shahrain foi convidada para participar de um treinamento sobre crimes de ódio na Geórgia. Em 2019, Shahrain também participou em 2 reuniões consultativas em Portugal e na Dinamarca. Гуля, повторите A voz da пропал. palestrante sumiu. 2019 год Шахаим Gula, você пригласили poderia repetir, por favor, porque não ouvimos a última parte? Em 2019, a Shahrain foi convidada para 2 reuniões de consulta em Portugal e na Dinamarca, onde foram mencionadas as questões de interseccionalidade e crimes de ódio. Eu participei na reunião da Dinamarca que aconteceu no ano passado. Eu fui convidada para a discussão da mesa redonda e tivemos dificuldades. Como eu poderia explicar? Bom, tivemos problemas para preparar os nossos documentos de imigração, conseguir os vistos. Eu tive que ficar 2 semanas sozinha na Rússia enquanto eu estava esperando o meu visto. E no futuro estamos planejando criar um manual, um guia sobre os crimes de ódio, Да, спасибо, Гуля. onde teremos uma seção que considera casos de violência contra profissionais do sexo. Muito obrigada, Gula. Nós estamos anotando tudo que você está contando para nós. Também apareceram várias perguntas no chat, mas elas serão respondidas depois da próxima palestra, durante a sessão de perguntas e respostas. Se vocês estiverem escrevendo no chat, vocês poderiam colocar as perguntas específicas na sessão de perguntas e respostas, por favor? Agora eu vou dar a palavra a Marina Avramenko, da Rússia. Estão me vendo bem? Sim, perfeitamente. Ok, obrigada. Meu nome é Marina Avramenko, sou da Rússia. O pronome que eu uso é ela. E eu vou falar sobre os crimes de ódio de uma perspectiva legal. Quais são as características que estão protegidas pela OSCE e que características podem ser motivo para crimes de ódio e preconceito? O que são os crimes de ódio? Bom, eu acho que a definição é muito clara, é muito entendível. Quer dizer que existe um crime, existe um motivo para ele, não é para obter alguma coisa, nem tirar uma coisa de uma pessoa. É um crime baseado totalmente em ódio, como podemos ver na ilustração aqui. Então, é uma união entre o crime e o preconceito. Agora vamos ver detalhadamente o que é um crime. Um crime é uma ação, ou algumas vezes falta de ação, considerada pelo Estado ou por um país como um crime. E isso se aplica a qualquer país ou qualquer Estado. Normalmente, essas ações estão descritas no Código Penal. E qualquer crime poderia ser considerado um crime de ódio. Como foi dito antes, qualquer crime, qualquer tipo de crime poderia se tornar um crime de ódio. Poderia ser um assalto, ofensa, estupro, assassinato.
até mesmo algumas infrações de trânsito. Mas a diferença principal é a causa desse crime ou dessa infração, que seria o ódio. Então, quais seriam os motivos para esses preconceitos? Например, он бьет человека не потому, что у них личный конфликт, а потому что этого человека он Isso tem ненавидит. a ver com a relação entre o delinquente e a vítima. Por que existem esses crimes? Não porque exista um conflito pessoal, mas porque existe um ódio que não é pessoal. Олицетворяет. Мотив предубеждения – это негативное, Então, esse crime não se aplicaria somente a uma pessoa, mas a um grupo de pessoas completo. E os preconceitos podem ser falta de tolerância, ódio expressado ao grupo de pessoas que representa essa pessoa. E normalmente o crime é irracional, ele não está baseado numa causa lógica e é difícil de explicar. Uma pessoa odeia outra simplesmente porque sim, só isso. считалось преступлением ненависти. Então, quais são as características da vítima para que o crime seja considerado crime de ódio? A vítima deve cumprir com algumas características. Essas características também estão provistas na lei da OSCE. Vamos dar uma olhada nelas um pouco mais para frente. A OSCE, que é o Escritório de Direitos Humanos da OSCE também, identifica várias características e com base nelas podemos classificar um crime como crime de ódio. Normalmente essas características são permanentes, quer dizer que são verdadeiras para uma pessoa desde o nascimento ou permanecem de forma que a pessoa não possa fazer nada para mudá-las. E é por isso que elas são tratadas negativamente. Então, quais são essas características protegidas segundo a OSCE? Origem, raça ou etnia, nacionalidade ou idioma. Não podemos mudar nada disso. Se uma pessoa nasce de uma forma, com uma característica, isso não vai mudar. Temos religião também, depois do sexo, orientação sexual, identidade de gênero, e finalmente temos o estado de saúde ou capacidades de saúde diferentes. Algumas dessas características podem ser adquiridas ao longo da vida, como a situação de saúde ou a identidade de gênero, que também pode mudar. E todas essas características estão protegidas pela OSCE. Então, quais são os motivos para o preconceito? Quais são as razões para este ódio? Что мотивами предубеждения является расизм и ксенофобия, то есть Para ненависть. abranger um pouco mais nesse conceito de características protegidas, podemos falar os motivos. Temos o racismo e a xenofobia, que é o ódio a uma pessoa por causa da sua nacionalidade. Temos preconceitos. Temos também o antissemitismo. E a religião também, preconceitos contra pessoas muçulmanas, cristãs, representantes de qualquer coalizão, de qualquer religião. Ненавидят женщину только за то, что она женщина. Depois temos prejuízos baseados no sexo, por exemplo, quando odeiam as mulheres somente porque são mulheres. Depois temos preconceitos baseados na orientação sexual e na identidade de gênero. Eu acho que isso é claro. Isso acontece quando odeiam as pessoas trans ou pessoas de outras orientações sexuais, preferências sexuais diferentes das da maioria. E o outro preconceito poderia ser contra as pessoas que têm deficiências ou uma capacidade de saúde diferente, ou uma pessoa que vive com HIV.
pessoas que usam drogas. Como sabemos, a dependência também é uma doença, e é por isso que o ódio para essas pessoas também é motivo de preconceito. Então, poderiam ser vários desses motivos e uma só pessoa poderia ser perseguida porque é um homem muçulmano gay, por exemplo. Как уже говорили в предыдущей презентации и я в начале, главное это мотив. Именно по Como podemos diferenciar os crimes de ódio dos outros tipos de crimes? Bom, como eu falei primeiro, o principal motivo é o motivo. A principal característica é o motivo que faz com que o crime seja considerado um crime de ódio. E como podemos identificá-lo? Quais são as características principais? Bom, podemos observar os preconceitos quando descrevemos a vítima e o agressor. Então, quem são, que grupo de pessoas elas pertencem, o comportamento do agressor, o agressor é também visível, então, com isso podemos saber se é um crime de ódio. O lugar, o tempo, o momento em que aconteceu o crime, tudo isso pode dizer que o crime foi um crime de ódio, finalmente. Também temos talvez o fato de que sejam membros de grupos organizados como skinheads, neonazis, esses também podem ser considerados como crimes de ódio. E se nesse caso a pessoa delinquente tiver também um historial de crimes parecidos, esse também poderia ser considerado um crime de ódio. Agora vamos falar sobre as características das vítimas, que também são muito importantes. Quais são as características? Bom, existe uma diferença entre vítima e delinquente, e essa diferença é o que causa o ataque. Normalmente, essa questão racial, religiosa, étnica, de nacionalidade tem a ver com o crime e também pode ser pela orientação sexual. As vítimas também normalmente pertencem a grupos minoritários. E o grupo representado pela maioria, nesse caso, é o grupo agressor. Quando existe uma rivalidade histórica entre os grupos, isso também é um problema, e se a vítima e o delinquente pertencem aos dois grupos, esse pode ser considerado um crime de ódio. Quando a vítima é diferente do delinquente, pela sua aparência, pela sua roupa, idioma, religião, isso também poderia ser considerado um crime de ódio. Como é que o comportamento do delinquente pode demonstrar que este é um crime de ódio? Isso é muito fácil de perceber, porque muitas vezes os delinquentes procuram se destacar e querem talvez ter uma aparência similar à do grupo ao qual eles pertencem. Como os fascistas, neonazis podem ter certas tatuagens, acessórios, usar um uniforme específico, se pentear de uma forma específica. Por exemplo, os neonazis que raspam o cabelo. Isso pode ser um sinal de que a pessoa pertence a um grupo organizado e que o seu crime está baseado no ódio. Muitas vezes as suas palavras e as suas ações também fazem com que seja claro que o crime é um crime de ódio, como quando eles matam uma pessoa ou eles batem numa pessoa e dizem morte para judeus, ou não sei, quando falam mal de uma mulher, ou ofendem a mulher de alguma forma, isso também significa que é um crime de ódio. Se não temos nem palavras nem frases, poderíamos ter algum gesto também que faz com que o crime seja crime de ódio, como cortam cabeças, como quando também atiram de uma forma muito específica. Então, são características complexas que podem ajudar a identificar um crime de ódio.
Próximo slide, por favor. Também temos o lugar, a hora e a data do crime. Frequentemente, os criminosos estão esperando as suas vítimas nos lugares onde eles normalmente estão. Por exemplo, centros de refugiados, as instituições para pessoas com deficiências ou capacidades diferentes, bares de homossexuais. Isso quer dizer que os delinquentes vão nesses lugares com o propósito de procurar vítimas. Eles não estão ali somente por coincidência. Muitas vezes os crimes de ódio também acontecem em lugares onde são realizados rituais religiosos, por exemplo, nos templos, nos cemitérios, entre outros. Esse tipo de crimes também podem acontecer em áreas públicas e muitas vezes isso é reportado, é denunciado como um crime menor, como um assalto, mas o tipo de vítima é diferente, a maioria. Talvez tenha uma característica física diferente, a sua roupa é diferente, e como o crime foi realizado no lugar público, essa foi uma forma da demonstração do ódio. Ou o crime pode acontecer num dia ou uma data especial. Por exemplo, quando tem alguma celebração religiosa, ou é aniversário de algum líder religioso nacional, entre outras opções. Então, quais são os exemplos? Temos alguns exemplos que pegamos da nossa prática e da mídia. Por exemplo, a população local queimou um abrigo porque eles não gostam do estilo de vida dos refugiados. Então, esse é um tipo de crime de ódio. Este ano, em Bishkek, em Quirguistão, no dia 28 de maio, os membros de uma organização religiosa que se chama Grik Choro atacou as mulheres que estavam fazendo uma manifestação pacífica, que já tinha sido combinada. E a foto de cima é a foto desse caso. Os homens estão vestidos de preto, com máscaras, começaram a tirar todos os pôsteres das mulheres, a rasgarem suas roupas, quebrarem suas coisas. Isso acontece tipicamente nos crimes de ódio. E uma pessoa com outra religião também foi atacada por causa disso. Na Rússia, um homem ia andando pela rua e estava batendo em todas as mulheres que ele encontrava. A fotografia embaixo é justamente desse incidente, e é somente porque elas eram mulheres. Ele falou que ele odiava as mulheres, então ele foi denunciado e ele teve que pagar uma multa, mas na verdade não foi uma multa tão cara assim. Depois temos violência contra as mulheres que fazem trabalho sexual, simplesmente porque algumas pessoas acreditam que elas transmitem AIDS para os homens russos. Também houve a queima de um centro religioso de uma das nossas congregações religiosas. Agora vamos falar sobre o trabalho sexual e os motivos de preconceito. Chegamos agora à parte da violência específica contra as mulheres que realizam trabalho sexual. Essas pessoas precisam e têm que se considerar exemplos dos crimes de ódio. Houve um exemplo disso na Inglaterra, que agora já foi registrado. Mas quais são os crimes contra as pessoas que realizam trabalho sexual? Segundo a definição da OSCE, o trabalho sexual não é protegido. Esta não é uma característica protegida. Которая присуща человеку длительное время. Секс-работа – это, как правило, временное Bom, o явление. trabalho sexual pode ser uma forma de viver a vida, de ganhar dinheiro, mas não é uma característica protegida, porque ela não é permanente, ela é temporária para umas pessoas. Para algumas pode ser 1 ano, para outras 10 anos,
mas cedo ou tarde as pessoas param de fazer o trabalho sexual e é por isso que essa categoria já não pertence às categorias protegidas. Porém, temos outras características interseccionais. E por que acreditamos que esses crimes podem ser considerados crimes de ódio? Isso é evidente, porque quando uma pessoa está batendo ou agredindo uma trabalhadora sexual, como vemos aqui na imagem, na foto de baixo, temos um homem que está batendo numa mulher, uma mulher africana que estava realizando trabalho sexual na Rússia. Ele está batendo nela por causa da cor da sua pele. Ele falou que ela era uma macaca preta que somente estava passando AIDS para os homens russos. Na foto de cima, podemos ver como os delinquentes estão raspando a cabeça de umas trabalhadoras sexuais como forma de castigá-las. Segundo o que eles dizem, uma mulher de verdade, uma mulher não pode se comportar dessa forma e não deve agir dessa forma. Isso quer dizer que eles têm um conceito da mulher sobre o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Então é por isso que alguns crimes e alguns casos de violência contra as pessoas que realizam trabalho sexual podem ser considerados como crimes de ódio se são baseados na nacionalidade, no gênero, entre outras características e diferenças. Então é por isso que temos a oportunidade de incluir os crimes de ódio no relatório da OSCE, porque algumas características fazem com que esse crime possa ser considerado, categorizado dessa forma. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, Marina. На вопросы и ответы. Во время презентации поступило только один вопрос, это рассказать о... Temos 15 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Durante a apresentação, somente recebemos uma pergunta aqui e pedimos detalhes sobre por que não pudemos enviar o nosso caso em 2013. Eu vou dar a palavra à minha colega para que ela possa explicar. Olá, eu sou membro da rede Shachaim e o pronome que eu uso é ela. Como a Karina falou, no ano de 2013, começamos a perceber que tinha atividade policial, principalmente no departamento de luta contra os crimes morais, como eles são denominados aqui. Nós chamamos eles da polícia moral. Mas já percebemos que tem um aumento nos casos de violência e humilhação contra os trabalhadores e trabalhadoras sexuais. Então, documentamos esses casos, mas a pergunta foi por que não pudemos apresentá-los nesse escritório. Desde que o Departamento da Polícia Moral começou a realizar as suas atividades, já fizemos várias tentativas de entrar em contato com eles e falar com eles para explicar que o que eles estão fazendo não é correto. Em várias ocasiões, sua resposta foi muito agressiva, a resposta dos funcionários desse departamento foi agressiva, e em um dos seminários que realizamos tivemos bons resultados. E conseguimos não somente falar com eles, mas também estabelecer um contato mais positivo. Dessa forma, podemos falar sobre outros detalhes e explicar que eles estão infringindo os direitos humanos. Conseguimos nos entender melhor, não somente uns aos outros, mas também conseguimos explicar para eles que a violação dos direitos humanos tem diminuído depois do seminário. Praticamente pararam as violações de direitos humanos depois disso. E agora temos exemplos disso, como testagem obrigatória para HIV
e depois tomamos a decisão de não apresentar o caso ao SCE nesse ano, porque tivemos essa reunião tão produtiva com eles. Então, isso seria tudo. Muito obrigada. Obrigada, Aknas. Если нет вопросов, то мы... Bom, se não temos mais perguntas, В чате пришло сообщение, скиньте ссылку, как людям подключиться. Полезная сессия, переслала свой линк на Zoom, но люди не могут... no chat eles estão pedindo o link para poder entrar em contato com a gente, para poder fazer alguma coisa e trabalhar com a gente. Eu mandei o link, mas não estou conseguindo compartilhá-lo. Vamos tentar enviá-lo outra vez por e-mail. Для того, чтобы участвовать... Se a pessoa que está fazendo a pergunta não estiver registrada, pode ser que o link não funcione. Então, para participar nessa sessão, é preciso se registrar primeiro na página oficial, no site oficial da nossa conferência, e também se cadastrar no Zoom. Então, talvez seja por isso que não tenhamos tantos participantes. Mas, bom, então vamos continuar com a próxima apresentação. Agora eu gostaria de dar o microfone e a palavra à minha colega Cristina. Olá, bom dia, queridos colegas. Meu nome é Cristina Matichva. Atualmente, sou membro da rede Shachaim e o pronome que eu uso é ela. Na minha palestra, vamos falar com mais detalhes sobre o fenômeno horfobia. Estamos usando o termo em inglês de propósito, porque a tradução, infelizmente, seria muito ofensiva para as pessoas que fazem trabalho sexual, e em russo ainda não encontramos nenhum equivalente para o termo, que nesse caso seria o medo às putas, literalmente. Então, vamos falar sobre os crimes de ódio contra pessoas que realizam trabalho sexual e os resultados das nossas práticas. É uma espécie de histórico da nossa experiência, da nossa compreensão dos crimes de ódio. Também vamos falar um pouco sobre como podemos convencer a OSCE e a ODIHR que é preciso aceitar esse tipo de crimes como eles são, como crimes de ódio. Então, já ouvimos a definição várias vezes, mas vamos repetir ela para que vocês possam pensar logicamente. Então, um crime de ódio é um crime penal que está baseado no preconceito. Quando esses critérios são cumpridos, o crime será considerado como crime de ódio. Então, o que poderia ser um motivo de preconceito? Seria um preconceito negativo, intolerância ou ódio contra um grupo específico. Pode ser xenofobia, homofobia, transfobia, entre outros. E nesse caso, essa intolerância é expressada para um grupo de pessoas concreto. E esse grupo de pessoas normalmente compartilha alguma característica, como a sua cor, a sua preferência sexual, sua orientação sexual. E nesse caso, essa característica que eles compartilham seria a característica protegida. Então, vamos passar para o próximo slide. Если говорить конкретно о преступлениях на почве ненависти против секс-работников, мотив предубеждений. Se falamos especificamente
dos crimes de ódio contra as pessoas que realizam trabalho sexual, aqui temos os motivos de preconceito. Temos esse termo, a whorefobia, que é o medo dos trabalhadores e das trabalhadoras sexuais. E a forma de expressar este medo é a crítica, porque é considerado que essas pessoas podem transmitir doenças para os outros e que estão cometendo crimes contra a moralidade. Então, de onde foi tirada essa definição? Certamente, muitos de vocês conhecem a ativista Thierry Schaffhauser, que é da França, e em 2003, o artigo do jornal The Guardian foi publicado. Quais são as características protegidas nesse caso? É necessário contar com uma característica protegida e ter um preconceito. Por exemplo, se for xenofobia, a característica seria a raça. Nesse caso, qual é a característica protegida? Como a Marina já mencionou, o trabalho sexual não é considerado como uma característica protegida se nos baseamos na abordagem da OSCE, porque é uma característica temporária, não é uma característica pessoal permanente, por exemplo, como a etnia ou a nacionalidade. Mas, sem levar em consideração essas barreiras teóricas, continuamos. Passamos para o próximo slide. Então, continuamos e chegamos à conclusão que, nesse caso, existe um preconceito, existe uma questão social relacionada com os trabalhadores sexuais, e chegamos à conclusão que, nesse caso, a característica protegida pode ser o gênero, o sexo ou os dois, gênero e sexo. Agora, o conceito da ODIHR, que seria a definição para crime de ódio, é a seguinte: precisa ser motivado pelo gênero. No ano de 2016, quando essa definição apareceu, o conceito era muito limitado, não tínhamos uma definição muito específica. Quer dizer que era preciso fazer mais trabalhos para poder definir o conceito corretamente. Então, era reconhecido que tinha alguns casos que poderiam ser considerados crimes de ódio. Por exemplo, uma pessoa entrou numa escola com um revólver e começou a gritar coisas ofensivas sobre as mulheres, ignorou os alunos homens e começou a atirar em todas as mulheres que encontrava no seu caminho. E o seu perfil na mídia social tinha mensagens sobre ódio contra as mulheres porque elas rejeitam ele. Então, esse é um caso de ódio, sem dúvida alguma. Mas a vida é muito mais complicada do que isso. Então, um caso muito evidente, não é tão fácil de identificar. Также в 2016 году мы с ОБСЕ обсуждали следующий вопрос. No ano de 2016, junto com a OSCE, falamos sobre a pergunta a seguir: por que muitos casos de violência sexual ou violência doméstica contra as mulheres não são incluídos no relatório da OSCE como crimes de ódio motivados pelo gênero, nesse caso? E atingimos a conclusão de que o propósito do formulário, o propósito do relatório é falar sobre a questão social dos crimes de ódio, porque muitas vezes as autoridades ou o Estado ignoram essa parte. Se fossem incluídos todos os casos de estupro e todos os casos de crime de ódio,
Nesse caso, todos os outros crimes de ódio ficarão perdidos e o propósito do relatório será perdido também, porque o número de casos de violência sexual são milhares e milhares e os crimes de ódio são somente dezenas, supostamente. Então, é por isso que é importante manter esse propósito, essa abordagem do crime de ódio. И как мы развивали свое понимание и улучшали темы преступлений на почве ненависти, так, собственно, и БДИПЧ шел. Então, como desenvolvemos o nosso conceito e a nossa compreensão do termo? Quando falamos também com o Escritório de Assuntos Democráticos e Direitos Humanos, em 2019, tivemos essa mesa redonda, que foi uma discussão interessante, abordando os crimes de ódio motivados pelo gênero. Uma das tarefas principais da mesa redonda, dos seus propósitos, foi definir o fenômeno e fazer uma lista dos critérios que permitiriam melhorar a prática. Dessa forma, poderemos coletar todos os dados necessários para poder fazer o relatório. Então, eu gostaria de parar por aqui e falar um pouco mais detalhadamente sobre a mesa redonda, porque durante a mesa redonda, uma parte da discussão foi dedicada aos ataques contra os trabalhadores e trabalhadoras sexuais. Prestamos muita atenção nisso e foi importante porque essa é uma plataforma diferente, onde começamos uma conversa e abrimos o diálogo sobre isso. E na OSCE, desculpem um momento, eu tenho aqui uma interferência. Talvez alguém ligou o seu microfone sem querer e apareceu uma interferência. Queridos participantes, por favor, verifiquem os seus microfones, porque temos algumas interferências. Parece que o problema agora está resolvido. É importante parar, então, se tivermos algum problema, porque a violência contra as pessoas que realizam trabalho sexual nessa plataforma foi inovador, foi uma coisa completamente nova e importante. E muitas organizações não têm tanta experiência relacionada com a interseccionalidade. Por exemplo, a combinação entre o tráfico de pessoas e o trabalho sexual. Então, nessa mesa redonda, nós estabelecemos vários indicadores que nos ajudam a compreender se os crimes podem ser considerados crimes de ódio ou não, e quais são os indicadores. Então, eu gostaria de parar um momento para falar um pouco mais sobre alguns deles. Então, temos aqui um comentário do delinquente, né? E muitas vezes o delinquente faz comentários sobre o comportamento sexual das pessoas, das mulheres que realizam trabalho sexual, porque, na sua opinião, esse tipo de comportamento não é correspondente às regras e aos valores tradicionais, entre outras coisas. Outro indicador é que o delinquente pode pertencer a um grupo que diz, por exemplo, que está lutando pelos valores tradicionais. Um dos exemplos mais notórios foi o caso que aconteceu em São Petersburgo há uns anos. Foi na cidade de São Petersburgo e a Marina, na apresentação dela, também mencionou esse caso. Outro critério também pode ser o tipo de ataque ou características de ataque.
Isso quer dizer que os delinquentes poderiam realizar ações que humilham a pessoa, como tirar a roupa dela, fazer que ela saia nua na rua, raspar a cabeça, pintar o cabelo, o corpo, entre outras coisas. Então, são muitas ações que podem ser humilhantes para as pessoas. E, bom, para encerrar, temos motivos de preconceito que não só são o gênero como tal, mas também o sexo e as características biológicas. O gênero como construção social, a expressão de gênero e também, às vezes, a orientação sexual. Isso quer dizer que, até agora, as definições de crime de ódio baseado em gênero ainda não são detalhadamente definidas, e é por isso que a OSCE precisa continuar o seu trabalho nessa área. И указание на то, какой индикатор здесь задействован. Aqui temos também vários exemplos que demonstram todos esses indicadores. O primeiro caso foi no Quirguistão e está relacionado com as frases ou palavras que o delinquente repete. Uma situação muito normal, uma pessoa que faz trabalho sexual, que está na rua, chega um carro, saem homens do carro, pegam a mulher e colocam ela dentro do carro, sem nenhum tipo de justificação. O tratamento é terrível, a mulher é torturada, ela não tinha nenhum tipo de proteção, num lugar muito frio. E os policiais humilhavam ela, chamavam ela de prostituta, de puta. Então, esses comentários entre os policiais e as suas ações ilegais contra essa mulher podem ser classificados como crime de ódio. O próximo exemplo foi na Rússia, é um caso onde o indicador é o caráter do ataque. Nesse caso, os delinquentes não estavam falando nada para as trabalhadoras, mas o que falava mal deles eram as suas ações. 2 homens chamaram 2 trabalhadoras sexuais africanas para um quarto de serviço para guardas no estacionamento. E durante essa interação, eles tiraram toda a roupa delas, os telefones, e eles fizeram com que elas andassem na rua sem roupa durante o inverno, e elas não tinham nenhuma possibilidade de pedir ajuda, e claramente podemos observar que este é um crime de ódio. Outro exemplo do Cazaquistão seria o seguinte: aqui temos uma série de indicadores diferentes. Esse exemplo vem da mídia, dos meios de comunicação. Tivemos 4 jovens, 3 homens e uma mulher que estavam monitorando os sites temáticos onde eram publicados anúncios de pessoas que realizam trabalho sexual. Então, eles ligavam para elas e convidavam elas a fazerem o seu trabalho. E quando chegavam as pessoas ali, no endereço indicado, o grupo batia e ameaçava as pessoas. Então, aqui temos vários indicadores ao mesmo tempo. Eles não só estavam monitorando os sites para obter um benefício, por exemplo, das pessoas que publicam suas fotos sem roupa, ou algum benefício desse tipo, mas eles estavam fingindo que eram clientes. E tudo isso, todo esse conjunto de fatos indica que esse era um crime de ódio, baseado no preconceito.
E quais são as perspectivas para a interação no futuro nesse tema entre a OSCE e a ODIHR? Como já falamos, o tema de crimes de ódio baseado em gênero ainda não está incluído, não existe um mecanismo teórico, nem uma definição definitiva. Temos algumas informações, alguns materiais, mas até o momento não conseguimos colocá-los em um manual. E agora a OSCE está planejando a elaboração desse manual. A rede Shahrain, junto com o Fórum de Trabalhadores Sexuais da Rússia, já começaram a fazer um trabalho justamente sobre esses indicadores e dos crimes de ódio. Esse trabalho começou no ano passado e agora, durante a nossa preparação para esta sessão tão importante, conseguimos continuar o nosso trabalho e espero que depois possamos enviar para o SCE nos próximos meses. Então, esta é a informação que vocês podem consultar também para todo mundo que queira enviar o seu caso, isso é possível através desse link. Temos aqui o site, onde vocês poderão encontrar as informações em inglês e em russo. O anúncio sobre a solicitude do relatório para casos é publicado em fevereiro e o prazo é o dia 30 de abril. Normalmente, os casos têm que ter acontecido durante todo o ano anterior. Então, este ano, eles estão reunindo as informações sobre os casos de 2019. Normalmente, em setembro, serão publicados os casos selecionados do ano passado e o relatório é publicado no dia 16, que é o Dia Internacional da Tolerância. Muito obrigada, Cristina. Vamos continuar, porque recebemos várias perguntas e elas serão respondidas depois do final da próxima palestra. Como eu já tinha mencionado, vamos ter 15 minutos para a sessão de perguntas e respostas. E agora eu gostaria de dar a palavra a minha colega Arthur. O meu colega Arthur. Ouvimos o que ele tem a dizer. Olá, bom dia, colegas. Meu nome é Arthur, eu sou do Quirguistão e também trabalho na rede Shahrain. O meu pronome é ele. Junto com minha colega Janar. Por favor, se apresente, Janar. Boa tarde, meu nome é Janar. Meu pronome é ela. Eu também represento a rede Shahrain e a iniciativa feminista do Quirguistão. Então, junto com a Janar, vamos falar sobre a fobia, quer dizer, o medo às nossas comunidades, que muitas vezes tem como resultado crimes de ódio. A horrorfobia, homofobia, transfobia, narcofobia e outros tipos de fobia levam a esse tipo de crimes. Então, vamos falar sobre a possibilidade de defesa de direitos, incidência com a OSCE, para aumentar a visibilidade das formas extremas de violência contra as nossas comunidades. Esta apresentação foi criada conjuntamente com os nossos parceiros. Quer dizer que ela foi criada por vários autores e a apresentação contém informações de várias organizações. Temos a iniciativa feminista do Cazaquistão, temos outro fórum da Rússia e a OSCE. Então, o que são as fobias? Nas apresentações anteriores, falamos já sobre esse conceito, mas as fobias são os medos irracionais. E muitas vezes são motivos de discriminação e perseguição de pessoas.
As fobias estão baseadas em estereótipos e, infelizmente, a máxima expressão da fobia são assassinatos e crimes de ódio. Então, quais são as fobias? Já falamos sobre a horfobia. Também a Cristina já tinha mencionado o conceito, a Marina também. A horfobia, que é o medo das pessoas que realizam trabalho sexual. A homofobia é o medo ou ódio às pessoas que preferem ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A transfobia é o ódio às pessoas trans, e nesse caso, o termo trans também inclui todas as expressões não binárias dentro do espectro transgênero. A narcofobia é o medo das drogas, das fontes de aquisição de drogas e dos usuários de drogas, e a HIV-fobia é o medo ao HIV e é a fonte de discriminação para pessoas que vivem com HIV. Então, esse tipo de preconceitos também são presentes na nossa vida prática e eles têm uma certa importância, porque já tínhamos falado sobre racismo, xenofobia, temos antissemitismo, pessoas que odeiam ou pessoas de outras religiões. A minha companheira Marina já falou sobre todos esses tipos de fobias e elas conduzem aos crimes de ódio. Isso quer dizer que muitas vezes os crimes não são cometidos porque existe uma situação de racismo e xenofobia, mas temos uma série de preconceitos que causam tudo isso. Então, o que é a interseccionalidade? A interseccionalidade é uma investigação feita por vários sistemas de dominação ou perseguição. Então, o uso desse conceito da abordagem de interseccionalidade quer dizer que precisamos investigar várias características e sistemas de discriminação e como elas funcionam em conjunto. Muitas vezes, uma pessoa pode ter diferentes fatores, diferentes características, e é impossível identificar somente um tipo de ódio. Por exemplo, uma mulher migrante de pele negra que está andando na rua, ela é lésbica e ela vem de um país onde as pessoas lésbicas são assassinadas e ela é atacada. Mas como podemos identificar por que o ataque aconteceu? Foi por causa da sua orientação sexual? Foi por causa do seu gênero, pela sua etnia, pela sua cor de pele? Muitas vezes é justamente porque todas essas características estão juntas, o conjunto dessas características forma a base para o crime de ódio. Nesse próximo slide também podemos ver os resultados de uma pesquisa realizada em 2018, que foi no Quirguistão. Foi realizada pela organização ALSA e Tais Plus. E aqui estamos apresentando os níveis de vulnerabilidade das mulheres, das pessoas. Na segunda coluna, vocês também podem ver que não só são mulheres que realizam trabalho sexual, mas também as mulheres trans, os homens que fazem sexo com homens, as trabalhadoras com deficiências, as mulheres do Uzbequistão, mulheres do Quirguistão. Temos aqui uma notoriedade maior no grupo de pessoas e a interseccionalidade que existe e que aumenta a vulnerabilidade das pessoas que realizam trabalhos sexuais.
Aqui gostaríamos de dar um exemplo. Este é um caso que aconteceu na Rússia. Um homem recebeu os serviços de uma mulher que fazia trabalho sexual, ele pagou para ela, e ele depois viu que caiu um pacotinho com um pó branco da bolsa dela, e ele agrediu ela, gritou, falou que era uma prostituta, que ela precisa ser assassinada, tirou a roupa dela e mandou ela andar na rua no inverno. E a rede Shahaim mandou isso para o relatório da OSCE, e o caso foi incluído no relatório de 2018, mas somente apareceu na categoria de crimes de ódio baseados em sexo ou gênero. Outro caso, que é o segundo caso de interseccionalidade, aconteceu na Rússia também, onde uma mulher sofreu de violência física e também sofreu várias ofensas sexistas e perseguição por ser uma pessoa que usava drogas e por ser uma pessoa que vivia com HIV. E foi dessa forma que essa informação foi publicada no relatório de 2018, mas como já tínhamos mencionado também durante as apresentações anteriores, a OSCE ainda não usa o termo pessoa que realiza trabalho sexual. E esse caso foi apresentado pelo Fórum de Pessoas que Realizam Trabalho Sexual na Rússia e que foi incluído em duas categorias de preconceito, que seria sexo e gênero, também o princípio de deficiência ou situação diversa de saúde. E aqui temos todos os casos de situações de saúde diferentes. E também temos preconceito contra o uso de drogas. A OSCE não considera isso ainda. Mas palavra de Janar. O que a Cristina e a Marina falaram sobre os crimes de ódio também é importante. Eu gostaria de mencionar as razões para esse tipo de crimes. Por exemplo, fazer com que grupos maiores de pessoas se convençam que elas precisam odiar grupos que elas não odiavam antes. Isso normalmente leva a mais crimes. Por exemplo, na cidade de Almaty, no Cazaquistão, com o dinheiro dos impostos, a prefeitura criou um vídeo que se chama Prostituta. Então, nesse vídeo, um homem se aproxima de uma mulher, ela está sentada no carro, ele tranca a porta e o homem começa a explicar para ela que a aparência dela não é correta, que a saia dela é muito curta, que a maquiagem está muito evidente, muito forte, que ela pode ser reconhecida como uma prostituta por causa da forma dela se vestir. Mas eu não entendo o que que isso tem de tão negativo, cada pessoa tem a sua opinião, mas nesse caso o motorista tranca o carro, e o fato dele trancar o carro representa uma ameaça para a vida da mulher, então isso simplesmente não pode acontecer. O próximo é um caso que aconteceu em 2018, um blogger criou um vídeo que foi gravado aqui, a atriz principal, que é a trabalhadora sexual, é a esposa do autor do vídeo. Então, o cliente se aproxima da trabalhadora sexual, ele pergunta para ela quanto custa o serviço, ela fala o preço, e o suposto cliente começa a bater nela. Essa foi um vídeo feito por uma iniciativa particular, não foi nenhum tipo de organização nem nada, mas eles basicamente estão sugerindo que é aceitável bater nas pessoas que fazem trabalho sexual, e foi feito com uma ferramenta que é utilizada para rituais religiosos como exorcismo, por exemplo.
Então, isso faz com que outras pessoas achem que esse tipo de violência contra profissionais do sexo é aceitável. Então, esse caso foi apresentado e o Departamento de Informações do país, que se chama Amasa Tubai, disse que não tinha nada de errado com esse vídeo. Não tinha nenhum problema com o fato desse vídeo ser espalhado pelo país. Então, temos também o artigo 174 do Código Penal da República de Cazaquistão, e este artigo é aplicado aos crimes de ódio motivados pela nacionalidade, pela classe social, mas não se aplica a outros grupos. Por exemplo, não seria aplicável no caso das pessoas que realizam trabalho sexual, nem para os membros da comunidade LGBTQI+. Então, não existe nenhuma forma de denunciar as pessoas que foram mencionadas nos casos anteriores. E aqui na tela temos alguns exemplos sobre como esse artigo do Código Penal é aplicado. E é muito importante não nos confundir, porque crime de ódio e discurso de ódio não são a mesma coisa. Mas o discurso de ódio pode propiciar o ambiente e podem fazer com que o crime de ódio aconteça depois. E aqui temos vários aspectos diferentes sobre essas duas definições. Eles são facilmente confundidos aqui no Cazaquistão, mas ambos os conceitos demonstram e manifestam ódio e intolerância. Estas informações foram obtidas do artigo 19. Como vocês viram nos slides anteriores, sempre que existe esse tipo de antecedentes, essas expressões, essas frases, estas manifestações de ódio que são pagas pelo dinheiro dos contribuintes ou a iniciativa privada dos bloggers, tudo isso é um exemplo para a população de como elas podem tratar outro tipo de pessoas ou grupos diferentes aos delas, como, nesse caso, o grupo de profissionais do sexo. Então, vamos passar para o próximo slide, por favor. Приводится анализ случаев преступлений на почве ненависти. Nesse slide, podemos ver a análise dos casos de crimes de ódio. Estes são dados da rede Shahaim e do Fórum das Pessoas que Realizam Trabalho Sexual na Rússia no ano de 2018. Tivemos 35 casos nesse ano. Como vocês podem ver aqui no slide, a maioria dos casos, que seriam 30, estiveram baseados no gênero ou sexo. 3 casos também estiveram relacionados com sexo, gênero, racismo ou xenofobia. 3 casos de sexo e gênero e capacidades físicas e de saúde. Também temos preconceitos contra muçulmanos e grupos religiosos nesse caso. Хотели бы привести возможности совместной адвокации в отношении ОБСЕ БДИЧ. Agora gostaríamos de mencionar as possibilidades no trabalho conjunto para a defesa dos direitos junto com a OSCE e a ODIHR. Então, esta é uma apresentação de casos com características de crimes de ódio, participações anuais nas reuniões da OSCE. Também gostaríamos de participar nas conferências, nos seminários temáticos, entre outros. A participação nos eventos educacionais também é muito importante. O monitoramento conjunto dos crimes de ódio.
разрешения торговли людьми и E секс-работы. o OSCE também está trabalhando na questão de tráfico de pessoas. Добиваться верного E existe uma interseccionalidade entre o tráfico de pessoas e os crimes de ódio contra pessoas que realizam trabalhos sexuais. Então, podemos trabalhar com eles nesse sentido também. Muito obrigada pela sua participação, obrigada ao Arturo, a Shanar. Então, agora terminamos as nossas palestras e vamos ter tempo para perguntas e respostas. Já vimos aqui que temos várias perguntas no chat, na sessão de perguntas e respostas. Gostaria de dar a palavra ao meu colega Shakhtar. Minha colega Shakhtar vai responder as perguntas mais detalhadamente. Então, a primeira pergunta é se houve muitas solicitudes ou muitos casos no Uzbequistão. Olá, bom dia de novo. Eu poderia responder somente o seguinte. Infelizmente, na rede de Shahrain, atualmente não temos representantes da comunidade das pessoas que realizam trabalho sexual no Uzbequistão. Mas se alguém quiser participar, isso seria muito positivo para nós. Agora, em matéria dos casos que nós apresentamos na OSCE, houve um caso de um crime que aconteceu lá por causa da nacionalidade da pessoa. Bom, nesse caso era a vítima que era do Uzbequistão. Na nossa região, na parte do sul, muitas mulheres que realizam trabalho sexual vêm do Uzbequistão. E muitos crimes de ódio foram contra essas pessoas. Hoje em dia, somente temos um caso registrado que está relacionado com o Uzbequistão. Vou ler a próxima pergunta e gostaria de pedir a Cristina que ela leia a pergunta e responda, por favor. Что я не вижу вопрос, он ушел куда-то вверх, если он у тебя перед глазами. Eu não estou vendo onde estão as perguntas. Bom, se você tem a pergunta, pode ler, e se não, eu posso ler também. Para vocês, é útil ter colaboração com outras organizações que trabalham na área de crimes de ódio contra outras comunidades principais? Conte para nós sobre a sua experiência, se vocês já colaboraram com outras organizações. Sim, na nossa experiência, temos esse tipo de colaborações e parcerias, e é importante mencionar o seguinte. Os nossos primeiros passos e a nossa decisão de reunir e apresentar casos de crime de ódio aconteceu porque recebemos informações de uma organização de LGBT que foi lá no ano de 2012 e levou muito tempo preparar o primeiro caso. E agora, com respeito à colaboração atual, também é importante continuar esse tipo de colaborações, porque, por exemplo, as trabalhadoras sexuais trans sofrem vários tipos de violência. Temos casos muito mais cruéis contra essas comunidades em comparação com as mulheres cisgênero, por exemplo. E é por isso que esse tipo de colaborações e parcerias são muito importantes para nós, e é por isso que estamos trabalhando em conjunto com outras organizações também. Quanto à colaboração para informar sobre casos de crimes de ódio por nacionalidade, até o momento não contamos com essa experiência, mas a última apresentação do Arthur e Janar justamente é sobre interseccionalidade. Então, apesar
das ações diretas. Podemos ver que tipo de preconceitos existem contra essas comunidades que acabamos de mencionar, porque muitas vezes os estereótipos também estão no mesmo lugar e são aplicados contra uma pessoa que cumpre com várias características, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, que vive com HIV e que cumpre todos esses critérios. É por isso que falamos de interseccionalidade. Então, a ideia, o propósito é unir os nossos esforços e continuar lutando contra os crimes de ódio. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Temos outra pergunta. Марина, вам зачитать вопрос? Eu gostaria de passar essa pergunta para a Marina. Vou ler a pergunta. Não sei se você tem a pergunta aí ou eu leio ela para você. Обязательно ли преступление должно быть квалифицировано как преступление на почве? A pergunta é a seguinte: Марин, вы пропали. parece que temos algum tipo de problema técnico porque não estamos ouvindo a Marina. Вас не слышно, Марин. Não estamos ouvindo a Marina. У Марины, наверное, технические проблемы с интернетом возникли. Этот вопрос мы... Алло. Bom, parece que a Marina teve algum tipo de problema técnico. Вопрос вообще не был слышен. Можете повторить? Да, извините, у меня... Nós não ouvimos você, Marina. Сейчас еще раз вопрос зачитаю. Ah, sim, desculpe, eu tive um problema técnico, parece, mas eu vou ler a pergunta outra vez. В рамках судебного процесса в стране для того, чтобы попасть в международный отчет. Или вы сами определяете... É obrigatório que o crime seja classificado de acordo com o Código Penal do país onde ele aconteceu para poder ser publicado no relatório? Сказать, что не обязательно, чтобы это Ou vocês identificam esse tipo de crimes? БДИПЧ ОБСЕ разделяет понятие... Não é obrigatório que o crime seja registrado. на почве ненависти. De fato, a OSCE e a ODIHR Я их не затронула в своей utilizam esses dois conceitos de crime ou iniciativa ou incidente do crime. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas a OSCE entende que não todos os crimes são oficiais e que muitas vezes não todos os crimes são registrados. E por esse motivo não é necessário que o crime seja registrado, que tenha um tribunal, um processo legal, nada disso. Esse requisito não existe. Nesse caso, é suficiente a documentação do crime pela organização não governamental que está encarregada de apresentar o caso. Mas se o caso estiver documentado, se o caso for registrado, ele pode ser apresentado para a OSCE. Mas nós não apresentamos qualquer caso, nós sempre investigamos os detalhes, sempre procuramos características, semelhanças e procuramos definir se realmente é um crime de ódio com base na definição da OSCE. Procuramos confirmações, comprovações, evidências para, por exemplo, comprovar qual foi o local do crime, qual foi a percepção da vítima, etc. Fazemos tudo o que a metodologia da ODIHR menciona, então coletamos todas essas informações e colocamos no caso para decidir se é um caso de ódio ou não. Depois, enviamos este caso para que a OSCE possa estudá-lo e a decisão final é tomada pela ODIHR. E eles decidirão se é classificado como crime de ódio ou não. Então, é por isso que é importante mencionar que não é necessário que o crime seja oficialmente denunciado e tampouco é obrigatório que tenha uma resolução legal, porque muitas vezes não temos critérios suficientes para alguns casos de publicações na mídia, por exemplo, ou casos documentados.
не зарегистрированных. Então, alguns Но casos всё são равно crimes, outros casos são incidentes ou crimes não oficiais ou crimes não registrados. De qualquer forma, o caso pode formar parte do relatório, mesmo que ele não tenha sido processado oficialmente. Ok, obrigada, Marina. Почему такое внимание Ok, temos mais uma pergunta. Отвечаю я. ОБСЕ это Por que только prestamos tanta atenção e por que focamos tanto no trabalho com a OSCE? Bom, a OSCE é uma das organizações ou plataformas às quais queremos explicar o problema da violência contra as pessoas que realizam trabalho sexual. Nós estamos colaborando com outras organizações também. Estamos coletando os dados necessários para poder trabalhar com mais comitês ou com mais grupos. E este ano também enviamos uma mensagem. Enviamos um relatório sobre a situação das pessoas que fazem trabalho sexual. E, Shaknas, eu acho que tem outra pergunta para você. Uma pergunta sobre a segurança. Como vocês garantem a segurança das participantes do movimento nos seus países? E por que o primeiro caso demorou tanto para ser resolvido? E também querem saber se há alguma reação negativa, uma crítica do governo do estado contra a sua ou dos profissionais do sexo. Claro, a segurança é uma questão muito importante, porque garantir a segurança das nossas participantes completamente é extremamente difícil. Então, estamos tentando monitorar os casos nos países membros da rede Shaheen e nas conferências e nas sessões. Nesse caso, o que podemos fazer é que o caso seja apresentado por um membro de outro país, digamos um país onde existe menos perseguição ou menos agressividade nesse sentido. E sim, temos reações negativas, não do Estado, do governo, mas dos pseudopatriotas que atacam os ativistas. Então, sempre tomamos todas as medidas de precaução, fechamos todos os nossos sites na internet. Durante muito tempo, não estamos utilizando meios de comunicação, não fazemos nada que pudesse revelar a nossa identidade nesse sentido, e agora estamos trabalhando de forma mais aberta. Quanto ao governo, muitas vezes, quando nós recebemos recomendações dos nossos relatórios, o governo cria grupos de trabalho para criar o plano de ação nacional como resposta às recomendações. Então, nós temos que nos unir ao grupo de trabalho, mas o nosso governo procura não prestar atenção às questões relacionadas com os grupos mais vulneráveis, que são os grupos principais. Então, tentamos corrigir essa situação de certa forma, monitoramos todas as questões mais sensíveis. É difícil convencer os representantes do governo sobre a importância de incluir esses assuntos e porque é importante acompanhar esses assuntos. Não estamos sofrendo pressões governamentais nesse momento, mas 3 vezes observamos tentativas de criminalização das pessoas que realizam trabalho sexual. Porém, conseguimos parar com esse processo de criminalização. Outra pergunta que aparece no chat é a seguinte:
qual foi a utilidade prática, qual foi o resultado da apresentação dos casos perante a OSCE? Bom, eu vou responder. A parte positiva de tudo isso, que é útil para todos nós, é que agora o assunto e o problema são muito mais visíveis. Dentro dos planos na ODIHR está a criação do manual metodológico sobre os crimes de ódio. Mas, bom, a postura da OSCE e a ODIHR não está muito bem definida. Bom, parece que não temos mais perguntas. Ah, apareceu outra pergunta aqui. Olá, gostaríamos de saber se temos casos do Azerbaijão. Né, segundo o nosso conhecimento da região, não recebemos nenhuma solicitude, não recebemos nenhum caso. Se alguma outra pessoa tiver uma pergunta, por favor, podem escrevê-la aqui. На русском и на английском. Пропустила, да, тут в чате тоже писали, можете ли прислать презентацию. Karina, não temos mais perguntas, mas alguém pediu para enviar as apresentações em russo e em inglês. Bom, infelizmente não temos as apresentações em inglês, os slides somente estão disponíveis em russo. У нас еще есть время, если у спикеров есть еще что-то добавить. Bom, ainda temos tempo, então se os painelistas quiserem acrescentar qualquer coisa, podemos ouvir o que vocês têm a dizer. Я могу добавить. Да, прошу, Марина. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Ok, Marina, pode ir em frente. Представитель Российского форума секс-работников. Я хочу добавить... Bom, eu sou Marina Abramenkov. Eu já tinha mencionado que eu sou parte da rede de Shanghai e a rede de trabalhadores sexuais da Rússia. В отношении секс-работников. Eu gostaria de dizer que a importância da colaboração com a OSCE é a seguinte: nós queremos que os crimes contra as pessoas que realizam trabalho sexual sejam considerados crimes de ódio. Por exemplo, na Inglaterra, existe um precedente porque quando a vítima do crime é uma pessoa que realiza trabalho sexual, quer dizer que o delinquente escolheu a vítima porque acredita que a vítima não conta com os recursos necessários para se proteger ou para se defender, que a vítima é uma pessoa muito vulnerável. Então, nesse caso, se o governo considerasse que o crime contra as pessoas que realizam trabalho sexual são crimes mais graves ainda do que eles são considerados agora, isso seria positivo para nós, porque as pessoas que realizam trabalho sexual normalmente são mais vulneráveis e menos protegidas. Essa é a minha opinião. Ok, parece que recebemos outra pergunta aqui. Нет, я вижу Você quer ler a pergunta? Sim, pode ler a pergunta, porque está em inglês. Apareceu uma pergunta em russo. Получается, на первый вопрос, почему мы не подали, в 2013 мы ответили, а потом Bom, внизу... a primeira pergunta é por que não enviamos casos no ano de 2013? Essa pergunta já foi respondida. E outra pergunta na Ucrânia foi se tem ajudantes da polícia
то на выходе бьют, забирают, что хотят, и передают... Esses ajudantes da polícia são homens muito grandes, muito musculosos, que ficam na porta das farmácias. Então, quando algum de nós compra um medicamento, eles batem na pessoa e tiram o medicamento da pessoa. Nesse caso, isso poderia ser considerado como um crime contra pessoas que usam substâncias psicoativas? У нас был случай, он Bom, произошел... é um assunto muito complexo. Há pouco tempo, enfrentamos um caso na Rússia e justamente em uma das apresentações mencionamos esse caso. Chegou uma mulher para fornecer os seus serviços e na bolsa dela ela tinha uma pequena sacolinha, uma sacolinha com um pó branco que caiu da bolsa e o cliente começou a gritar que ela era uma prostituta, ofender ela de várias formas diferentes. E este caso foi classificado pela OSCE como crime de gênero. Mas os comentários relacionados com o termo de drogada, que ele chamou ela de drogada, não foram considerados. E a OSCE não acredita que este seja um crime de ódio, eles não estão incluindo esse tipo de casos nos seus relatórios. Então, isso proporciona mais oportunidades para continuar trabalhando. Aqui vemos um caso de uma característica protegida. Por exemplo, a condição especial de saúde. Poderia se aplicar nesse caso, mas talvez teríamos que procurar outra categoria ou procurar outros critérios através dos quais seria importante também incluir as pessoas que usam drogas, substâncias, em toda essa questão dos crimes de ódio. Mas então isso é uma coisa que teremos que fazer no futuro. Ok, apareceu outra pergunta aqui que ainda não respondemos. Por que vocês prestam tanta atenção no trabalho com a OSCE se essa organização não inclui preconceitos raciais dentro da sua definição dos crimes de ódio? Cristina, posso responder? Sim, já respondemos a pergunta. Talvez não nos concentramos tanto no detalhe relacionado com os preconceitos raciais. Talvez é isso que diferencia a pergunta. Bom, em uma das primeiras palestras mencionamos que a OSCE inclui sim a raça ou a etnia como característica protegida. E também é mencionado que os motivos de preconceito como xenofobia ou intolerância racial são um dos parâmetros nos quais a OSCE baseia a sua coleta de casos, que depois são apresentados. O que eu quero dizer com isso é que sim, o preconceito racial está incluído nas definições de características protegidas da OSCE. Eu acho que já conseguimos responder essa pergunta, porque nos concentramos tanto na colaboração com a OSCE. Eu também gostaria de reiterar que somente uma das plataformas com a qual estamos trabalhando e onde estamos fazendo um trabalho para chamar a atenção no problema da violência é essa. Então, é importante mencionar que quando vários canais trabalham em conjunto, podemos melhorar a situação. Muito obrigada, Cristina. Bom, então estou vendo aqui que não temos mais perguntas, mas ainda temos 10 minutos para terminar a nossa sessão. Есть ли у кого-то еще вопросы? Можете написать в разделе «Вопросы-ответы». Talvez, se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem escrever as perguntas na caixa de perguntas e respostas.
Ага. Один вопрос поступило. Это вот продолжение вопроса, Кристина. Ok, recebemos outra pergunta que parece que é a continuação da pergunta anterior. Posso ler ou você vai ler, Cristina? Но, может быть, Já respondemos essa pergunta também. агентство или внимание. Может быть, мы не до конца понимаем смысл вопроса. Мы на него частично Talvez não entendemos o propósito da pergunta, a essência da pergunta, porque já respondemos essa pergunta 2 vezes. Возможно, вот есть еще у этого вопроса часть, которая связана с отвлечением внимания от местных членов сообщества или Ainda não активистов. falamos sobre essa parte da distração da atenção dos membros das organizações locais, dos ativistas. За компьютером. То есть, как было сказано в первой презентации, Não coletamos os casos somente sentadas na frente do computador do escritório. Como eu mencionei no começo, nós sempre fazemos uma documentação dos casos. E quando fazemos a documentação, obviamente oferecemos uma consulta para a vítima. Então, oferecemos os serviços de advocacia, oferecemos ajuda em outros sentidos, talvez a pessoa precise de algum outro recurso, alguma outra ajuda, e com base nisso, depois também proporcionamos atendimento, ajuda, e isso nos permite saber se o crime também pode ser classificado como crime de ódio ou não, e depois colocamos todas as informações, os dados no relatório. Então, o que mais nos importa, no que mais focamos, são nos interesses da pessoa e da vítima. данного факта в каком-либо отчете. Согласен ли человек на включение в статистику данного факта? Или он вообще ни на что не согласен? Uma coisa muito importante é saber se vocês concordam com a inclusão dos dados, se a pessoa concorda com a inclusão dos seus dados no relatório, ou se a pessoa não quer que os seus dados pessoais apareçam no relatório. Nesse caso, se eles não quiserem que os dados pessoais apareçam, então não fazemos a documentação. Ok, apareceu outra pergunta em inglês. Você poderia nos ajudar, Cristina? Первый вопрос из Австралии. Как сообщество... Então, temos uma pergunta da Austrália. Como é que a comunidade... доверие к работе... Como é que a comunidade pode ajudar na documentação nos crimes de ódio? Quanto tempo demora a recuperação? E também estão perguntando se os trabalhadores sexuais recebem algum recurso monetário para poder fazer uma pausa no seu trabalho. Talvez essa é a pergunta mais difícil que sempre tentamos responder. Infelizmente, não todas as organizações que trabalham com pessoas que realizam trabalho sexual, incluindo a rede Shaheen, têm centros onde os profissionais do sexo podem ter reabilitação. Então, infelizmente, não temos centros de reabilitação e recuperação para pessoas que realizam trabalho sexual. Então, às vezes, temos abrigos temporários. São abrigos temporários para que a pessoa possa permanecer ali durante o período de tempo preciso para criar o caso e preencher a solicitude. Então, normalmente, esse período pode ser estendido até que a resolução do caso seja positiva. E, por exemplo, nas sociedades onde existem esse tipo de abrigos, temos outras dificuldades diversas.
Infelizmente, esses centros não sempre podem atender todas as necessidades das pessoas que realizam trabalho sexual. Por exemplo, não podem comprar cigarros para elas, ou não sei, qualquer outro tipo de coisa que elas queiram, comida. Talvez se a pessoa quisesse comer alguma coisa gostosa, eles não têm acesso a isso. Então, às vezes, eles chegam com filhos, um filho, 2 filhos, então é difícil também atender as necessidades das crianças nesse caso. E isso faz com que eles sejam obrigadas a sair e trabalhar outra vez, se arriscar ainda mais. Então as organizações dão acompanhamento e ajudam para que no futuro, quando elas voltem ao trabalho, a situação seja mais segura. Muito obrigada, Shahdas. Я хочу Eu сказать, gostaria de acrescentar mais uma coisa. сети Eu também секс-работников gostaria de dizer que as nossas atividades cotidianas, преступлениями в отношении com as pessoas que realizam trabalho sexual, normalmente não existe divisão entre crimes de ódio e outro tipo de crimes. Porque para nós, ищем любую возможность им помочь. para fornecer atendimento ou assistência, não é importante o motivo do crime, é muito importante para nós poder ajudar. E isso é muito difícil, porque normalmente a quantidade de pessoas que realiza trabalho sexual na Rússia, é limitada, não temos recursos e não podemos dar apoio a todos eles de forma financeira, mas podemos proporcionar consultas jurídicas. Também temos alguns casos que foram muito bem-sucedidos, Другие правозащитные организации, quando temos advogados, por exemplo, que encontramos através de outras organizações. Esses advogados ajudavam eles sem cobrar. Então, muitas vezes eles não estão acostumados a trabalhar com essas pessoas que realizam trabalho sexual, mas para nós é muito importante ampliar ainda mais, aumentar a nossa colaboração com organizações de mulheres e outro tipo de organizações. должна подавать E кассационную esse caso foi nesse ano. Tivemos um caso de estupro, uma pessoa que realiza trabalho sexual. Ela preencheu a solicitude, ela denunciou o delinquente. средств среди секс-работников и собрали определенную сумму. Это как E a добровольный. decisão da juíza foi muito insignificante. То есть какую можем помощь мы Então não оказываем. houve forma de contratar um advogado, porque a organização que estava ajudando ela falou que por causa da situação de Covid, não tínhamos mais recursos. Спасибо, Марина. Então também fornecemos esse tipo de serviços, damos esse tipo de assessorias. Muito obrigada, querida Marina e queridos participantes. Infelizmente acabou o nosso tempo. Então, eu gostaria de agradecer a todos os nossos participantes, painelistas. Muito obrigada pelas suas respostas tão detalhadas, tão completas. Muito obrigada também a todos os organizadores do HIV 2020, as intérpretes que também estão trabalhando para diversos idiomas. Houve várias perguntas e estamos muito contentes de que essa sessão tenha sido interessante para muitas pessoas. Então, vamos nos despedir e agora, oficialmente, encerramos a nossa sessão. Até logo e muito obrigada.